Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, partimos para mais uma aula do nosso curso de Google Ads Script e na aula de hoje nós falaremos sobre variável. Nós aprenderemos o que são as variáveis, os diferentes tipos de variáveis e a real importância na prática de utilizar as variáveis dentro dos nossos scripts. Na aula passada eu até cheguei a começar a trabalhar com você, mostrei ali uma variável, mas não foi nada profundo, na verdade foi bem simples o uso das variáveis. Vamos então primeiro entender o que são as variáveis. Para isso eu vou trazer você aqui para o meu computador, vem para a tela do meu computador, que eu vou lhe explicar aqui através de slide. O que são variáveis? Bom, variáveis. Uma variável nada mais é do que um espaço destinado para armazenar algum conteúdo de tipo já pré-definido e que poderá ter seu valor armazenado, alterado a qualquer momento. Eita, entendi nada. O que é essa tal de variável? Bora lá então, vamos aqui para o meu rosto novamente. O que acontece é o seguinte, variável, como o próprio nome diz, é tudo que terá variação ao decorrer da execução do nosso script. Mas se nós quiséssemos falar de qualquer outra coisa do mundo físico, por exemplo, tudo que tiver uma variação é variável, né? Então vamos imaginar o seguinte, imagina eu peguei aqui essa caneta, nem seria essa explicação que eu daria, mas posso dar com ela também, pode ser com qualquer coisa física. Imagina essa caneta aqui, eu tenho esse tubinho, essa caneta aqui eu não sei se você consegue enxergar, mas a cor dela, a tinta que está aqui é preta. Nós iremos criar um tubinho para cada cor de caneta que essa empresa aqui, que eu não sei qual é, vai fabricar? Não, eu posso utilizar o mesmo tubinho, a mesma, entre aspas, embalagem, e o que vai se modificar, o que terá variação, é apenas a coloração, né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho um recipiente, que é esse tubinho, que ele armazena a cor. A minha cor, ela é uma variável, então eu poderia dar um nome para esse tubinho aqui, dar um nome para ela de variável cor, que vai receber a cor que aquela empresa deseja agora fabricar caneta. Eu quero vermelha, preta, azul e assim por diante. Isso é uma caneta, continuará sendo uma caneta, é um tubinho que armazena tinta, continuará sempre sendo um tubinho que armazena tinta. Ele sempre será um tubinho que armazena tinta. Mas, porém, entretanto, todavia, ele tem uma variação de cor, só muda a cor. Volto a dizer, pode ser azul, preta, vermelha, rosa, independente. Então, como é que a gente traz essa explicação de variações para o nosso script? Pensa comigo. Quando nós queremos manipular palavras-chave, eu tenho uma conta com N campanhas, com N grupos de anúncios e vamos imaginar que eu tenho mais de 100 palavras-chave. E agora eu quero entender quais palavras-chave que estão com uma taxa de conversão abaixo de 10%. Concorda comigo que eu precisarei, ou melhor, eu terei variações, que são mais de 100 palavras-chave, então eu tenho no mínimo ali 100 variações de palavras-chave diferentes. São mais de 100 palavras-chave, tem mais de 100 variações diferentes de palavras-chave. O que eu vou fazer então? Eu não sei o nome, eu não sei literalmente como está escrito uma palavra-chave. Eu não sei literalmente qual é a palavra-chave que está com uma taxa de conversão abaixo dos 10%. Então, se eu sei que eu preciso agora de rodar, passar por todas as palavras-chave, para verificar quais palavras-chave estão com a taxa de conversão abaixo de 10%, eu posso e devo, então, criar uma variável, que seria, nesse caso aqui, o tubinho que recebe a cor da caneta. Então, eu criaria uma variável, poderia dar o nome para ela, por exemplo, de palavra-chave, de keyword, termo de pesquisa, o nome eu que defino, tá? E aí eu faria o quê? Essa variável irá armazenar, receber as palavras-chave que eu tenho na minha conta. Então, essa variável, esse espaço, irá armazenar as palavras-chave, todas as palavras-chave que eu tenho na minha conta. Isso servirá para quê? Para que nós consigamos manipular essa variável ao decorrer do nosso script. Se eu não sei, vamos imaginar, por exemplo, que nós estejamos rodando tráfego para uma empresa na área odontológica.
Se eu não sei os termos que ali estão naquela conta, implante dentário, consulta com dentista, eu não sei esses termos. Então eu crio uma variável, faço com que o meu script armazene a palavra-chave naquela variável e sempre quando eu for utilizar essa variável para fazer qualquer coisa, como por exemplo para pausar, eu não vou escrever a variável literalmente, como por exemplo, prótese dentária. Eu vou colocar o nome da variável que eu coloquei. Vamos imaginar que eu chamei a variável de palavra-chave. Então eu vou colocar palavra-chave.pause. Eu vou pausar a variável que está armazenando aquela palavra-chave que era prótese dentária. Então, para manipular diferentes itens que terão variações no nosso script, nós utilizaremos as variáveis. A explicação parece até, e é, até um pouco mais difícil de ser compreendida do que a prática. Quer ver na prática como funciona? Vem cá comigo então na prática para que você possa confirmar o que eu estou dizendo para você. Bom, aqui é o nosso slide, né? Aí eu fui lá, uma variável nada mais é do que um espaço destinado, conforme eu expliquei, para armazenar algum conteúdo de tipo já pré-definido. Isso eu acabei não falando, mas a variável, ela vai, obviamente, conforme nós estávamos dando o exemplo lá da caneta, ela já tem um tipo pré-definido, no caso é a cor de caneta, né? No caso, uma variável, quando a gente fala de Google Ads Script, ela pode já ser pré-definida, como, por exemplo, uma variável que vai armazenar somente números inteiros, uma variável que vai armazenar somente números quebrados, né, fracionados, uma variável que vai armazenar somente string, que é o que a gente chama de palavras, na verdade, letras, pode ser letras, números, caractere especial, enfim. Então, você já pré-define o que ela armazenará e que poderá ter seu valor armazenado ou alterado a qualquer momento. É aquilo que eu dei o exemplo da caneta. A qualquer momento eu posso pegar, inclusive, talvez o mesmo tubinho que estava vermelho agora será azul. O mesmo tubinho que estava azul agora será vermelho novamente. É o mesmo recipiente, é a mesma variável. Ela recebe sempre o mesmo produto, mas, obviamente, naquele caso, com cores, tonalidades diferentes. Aqui no Google Ads Script, do Google Ads Script é da mesma forma. Então vamos lá, vamos ver na prática isso como que funciona. Bom, vou dar um ESC aqui, venho para cá, para minha outra tela, que eu já deixei aberto aqui uma conta, a conta que nós começamos a trabalhar na aula passada. Venho aqui em ferramentas, scripts, e aí tem aqui o script da primeira aula. Podemos fazer o seguinte, vamos criar um novo script. Ó, novo script. Vamos entender variáveis. Então vamos lá. Nós daremos o nome para esse script de aula 2 variáveis. E aqui eu vou explicar para você de maneira bem simples, viu? Você não terá dificuldade de entender o uso das variáveis aqui dentro do Google Ads Script. Então, vamos chamar aqui, ó, aula 2, aula 02, variáveis. Legal. Então, vamos só autorizar, né? Porque a gente vai conseguir rodar o script. Vamos autorizar. Estou autorizando aqui, conforme eu expliquei para você na aula passada, como que nós temos que fazer. Beleza. Tem lá o nosso function man. E aí, lembra que eu expliquei na aula passada que tudo ficará abaixo da function man? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu preciso agora armazenar as palavras-chave. Então, eu posso criar aqui uma variável chamada palavra-chave. Vou chamar aqui, ó, palavra, underline, chave. Ô, Danilo, mas eu não poderia, por exemplo, criar dando espaço, palavra, espaço, chave? Não. Essa é uma regra de quando nós vamos criar variáveis. A primeira regra de quando nós vamos criar variáveis é que nós não podemos dar espaço e nós não podemos colocar caractere especial, tá? Então, por exemplo, se eu quero dar o nome de palavra-chave, eu vou colocar palavra, underline, chave. Observa que ficou preto aqui, né? Ó, deixa eu aumentar aqui o zoom aqui. Deixa eu aumentar aqui também. Observa que ficou preto aqui, palavra-chave. Eu não tenho aqui. Observa que man, function, tá com cores diferentes. Será que realmente está funcionando? Isso aqui realmente é uma variável? Será que o Google Ads Script está reconhecendo como uma variável? Quer ver se ele está ou não? Vamos imaginar o seguinte agora, eu dei um nome, essa minha variável é palavra-chave, e toda vez que nós quisermos armazenar algo na palavra-chave, nós vamos colocar o símbolo de igualdade. Então, eu coloco o símbolo de igual, que ele faz com que essa palavra-chave, ou nesse caso, essa variável, ela obtenha algo. Vamos criar uma variável que a gente chama do tipo string, que armazena letras, números e assim por diante. E vamos colocar como se fosse a palavra-chave, por exemplo, dentista. Só como eu falei de consultório odontológico, vamos lá, dentista. Toda vez que nós escrevermos uma instrução no Google Ads Script, nós precisamos, ao ter mais conteúdo, precisamos de colocar
ponto e vírgula. Então, é uma regra. Eu coloco, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com uma variável chamada palavra-chave. Poderia ser outra coisa qualquer escrito aqui, Danilo? Poderia, isso aqui não é código, é só o nome de uma variável. E eu coloquei o símbolo de obtém, que essa variável, ela obtém o quê? Dentista. Então, agora, eu não preciso de saber o conteúdo, eu não preciso de saber que está escrito dentista. Eu só preciso de chamar a variável, porque ela é que vai armazenar este valor. E aí, só para efeito de aula, vamos fazer o seguinte, antes não vou fazer mais nada, vou clicar aqui em visualizar. Vou clicar em visualizar. Vamos lá, vamos aqui para registros, porque alterações não vai acontecer nada. Lembra que eu expliquei na aula passada? Alterações é quando você pausa, quando você negativa, enfim. Então, ó, registros, sem saída de logger, mas não deu erro nenhum, né? Não deu erro nenhum. Por quê? Ah, como é que funciona, Danilo, quando dá erro? Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó, vou tirar aqui umas aspas, deixei aspas, dentista, ponto e vírgula. Vamos visualizar agora aqui, ó. Visualizar, coloquei para rodar. Olha lá, ó, syntax error. Tá falando que está errado aqui na linha 3. Então, observa que agora sim está errado. Vou voltar aqui as aspas para cá e vou visualizar novamente. E você vai observar que agora não terá mais erros. Vai aparecer aqui, ó, sem erros, né? Ó, concluído, registro, alterações, não tem nada, né? Ficou sem erro. Né? Agora, o que acontece? O que acontece aqui é que não apareceu nada, não tem nada em alterações, não tem nada em registros também. Como que eu faço para que apareça em registro esse valor aqui, o dentista? Eu posso utilizar uma função, conforme inclusive eu mostrei para você na aula passada, chamada console.log. Essa função ela permite com que eu exiba aqui na minha área de saída, na minha área de logger, alguma mensagem, permite que eu exiba aquilo que eu desejo exibir. Então, eu coloquei console.log, vou aqui abrir parênteses, tá? Porque é um método, é uma função, e eu vou colocar aqui a variável, palavra underline chave. E aí nós vamos voltar para falar sobre os erros, tá? Porque você observa que lá em cima está aparecendo ainda, né? Ó, syntax error, linha 3. Então, eu coloquei aqui, ó. Ah, tem que aparecer agora, né, professor? Tem que aparecer agora aí o dentista, né? Vamos rodar. E agora nós fizemos com que aparecesse dentista. Observa-se que então, olha lá, cadê o erro? Não existe mais. O que aconteceu? Por que aquele erro estava aparecendo ali? Porque quando eu rodei o script, tirando aqui as aspas, o erro apareceu. E depois, né, eu só rodei visualizar novamente, mas ele continuou em memória, em buffer, em memória da própria máquina, para que o script ele rodasse mais rápido. Então, toda vez que você quiser que ele rode o script novamente, você tem que fazer alguma alteração. Quando eu fiz aqui uma alteração real, colocando nesse caso aqui uma função console.log, aí eu cliquei em visualizar, ele rodou novamente, aí mostrou sem erro algum. Mostrou, na verdade, o que contém na nossa variável, que é dentista. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse mesmo bloco de código, vamos pegar aqui ó, esse mesmo bloco e vamos agora dar um Enter aqui. E só vou dar mais um Enter aqui, vamos colocar agora o seguinte, dentista em casa. E aí, vai aparecer dentista ou vai aparecer dentista em casa? Vamos até mudar, ao invés de dentista em casa, vamos colocar nutricionista em casa. Nutricionista em casa. E aí, o que vai aparecer? Vai aparecer dentista ou nutricionista em casa? A palavra-chave, desculpa, a variável é palavra-chave. E aí, vai aparecer esse ou vai aparecer os dois? Vamos ver como é que o Google Ads Script trabalha? Vou clicar agora aqui em visualizar. E aí nós conseguiremos enxergar que ele vai mostrar aqui para nós sempre o último resultado. Por que ele está pegando aqui o último resultado? Aí isso daqui, a palavra-chave é uma variável. Então, quando o script começou a rodar, e ele roda da esquerda para a direita, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele foi lendo, ó, function main, palavra-chave é uma variável. Eu poderia, inclusive, colocar aqui, ó, var de palavra-chave. Var, de palavra-chave não, perdão, de variável. Quando eu coloco var, olha como fica mais bonitinho, a leitura fica melhor, ele fica azul. Mas, mesmo que eu não coloque var de variável, ainda assim o script ele é inteligente e ele sabe que é uma variável que nós estamos trabalhando. Então, daqui a pouquinho eu volto a falar um pouco mais desse var.
Mas, fato é, da esquerda para a direita, de cima para baixo que ele rodou, na primeira vez que ele rodou nessa linha, ele falou, a variável palavra-chave está recebendo a palavra dentista. Ótimo, então eu vou fazer o que com isso daqui? Por enquanto nada, vai para a próxima linha. A variável palavra-chave, opa, é a mesma variável, ela recebeu nutricionista em casa, então ele substituiu. É como se a palavra-chave, que é a nossa variável, fosse aquele tubinho de tinta e aqui estivesse recebendo a cor vermelho, mas agora eu coloquei aqui, substituí, tirei o vermelho, tirei a cor vermelho e coloquei uma cor qualquer, uma cor azul, por exemplo. No tubinho estará o quê? O vermelho, a cor vermelho ou azul? Estará azul, porque eu eliminei aquilo que ele tinha anteriormente e coloquei uma nova cor. É a mesma relação aqui. Então ele exibe sempre o conteúdo final da variável. Tá? Bom, uma recomendação que eu vou trazer, até para visualmente ficar mais fácil de você, ao longo do tempo que tiver um script muito grande, identificar os elementos, aqui coloca var na frente, tá? À frente, para poder ficar visualmente melhor. Porque observa que agora, ó, ficou visualmente mais fácil de identificar e ela também ficou aqui azul claro, palavra-chave, tá? Então nós entendemos que o script sempre vai rodar da esquerda para a direita, de cima para baixo, que ela se sobrepõe ao longo do tempo. Vamos imaginar que eu quisesse exibir dentista e quisesse também exibir o nutricionista em casa. Como que eu faria? Existe, Danilo, essa possibilidade? Existe. Olha o que nós poderíamos fazer. Eu poderia falar, a minha variável palavra underline chave recebe a própria variável, ou seja, palavra underline chave, ela recebe o próprio conteúdo que tem aqui, no caso, eventualmente aqui está dentista, e aí nós utilizaríamos o próximo item que eu vou explicar para você aqui, que é o concatenar. Como assim concatenar? Ele une variáveis, une frases, é o concatenar dentro do JavaScript, que é o adição, símbolo de adição. Então ele está unindo agora. Observa agora o seguinte, ó. A minha variável, que é chamada palavra-chave, recebe a minha própria variável palavra-chave. O que contém na palavra-chave até esse momento? Dentista, porque ele não recebeu ainda o nutricionista em casa. Então, ele recebe dentista, aí aqui o mais, nutricionista em casa. Vai aparecer tudo grudado, dentista e nutricionista em casa, mas vai funcionar. Quer ver? Vamos visualizar. Vamos visualizar aqui. E aqui vai aparecer, ó, registros, dentista, nutricionista em casa. Se eu quisesse deixar mais bonitinho, para não aparecer aqui assim tudo grudado, eu poderia fazer o seguinte, ó. Venho aqui, coloco o espaço, né? Eu poderia, se eu quisesse até, ó, abrir aspas de novo, e aí eu colocaria aqui, ó, a segunda palavra-chave, 2 pontos. E aqui eu colocaria de novo concatenar. Então, olha que legal o que nós fizemos agora, ó. Aqui eu tenho uma palavra-chave, que é dentista, e aí vai aparecer segunda palavra-chave, nutricionista em casa, que aí, no caso, obviamente, eu tenho que colocar aqui aspas novamente, né? Para poder ficar certinho. Então, olha só. Minha variável palavra-chave recebe palavra-chave, que até então está dentista, concatena aparecendo na mensagem segunda palavra-chave, concatena aparecendo a palavra-chave nutricionista em casa. Vamos pegar e visualizar, verificar se está certinho. Ele vai mostrar agora aqui nos registros, olha só, dentista, espaço, segunda, espaço, palavra-chave, 2 pontos, nutricionista em casa. Ah, eu queria escrever primeira palavra-chave aqui também. Como que eu poderia fazer isso? E aí, como que você poderia fazer isso? Abro aspas, primeira palavra-chave, 2 pontos, e coloco aspas, coloco o símbolo de adição para poder concatenar, e aqui nós temos. Olha só o que nós temos agora. Agora nós temos a minha variável palavra-chave, ela recebe a escrita primeira palavra-chave, sempre quando for escrita fica entre aspas, concatena com a minha própria variável palavra-chave, que ela está recebendo aqui, que ela tem o valor de dentista, é o valor dela nesse momento, mas, né, ou seja, concatena com segunda palavra-chave, que é a frase que eu quero, segunda palavra-chave, que será aqui nutricionista em casa, tá? E aí eu rodo, visualizar, e aí nós conseguiremos ter uma frase, ó, primeira palavra-chave, dentista, segunda palavra-chave,
nutricionista em casa. Então, eu tenho aqui uma variável chamada palavra-chave que está recebendo palavras-chave. Ela recebeu 2, na primeira instância, dentista, e na segunda instância, ela recebeu nutricionista em casa, para poder exibir. Na verdade, na segunda instância, ela recebeu tudo isso daqui, tá? Tudo isso daqui foi o que ela recebeu. Isso quando nós queremos trabalhar com o que a gente chama de string, com palavras, com letras, com letras e números, caractere especial e assim por diante. Nós também podemos utilizar, eu vou colocar esse console.log para lá, nós também podemos utilizar as variáveis, vou criar aqui uma outra para você, chamado, por exemplo, vou colocar aqui tráfego. Imaginar que eu queira saber quantos cliques teve. Eu criei uma variável chamada tráfego. Vou chamar uma variável cliques, acho que fica melhor. Vou colocar aqui uma variável cliques. E essa variável cliques, ela recebe que, imaginar que nós tivemos 50 cliques, tá? Nós tivemos 50 cliques. E aí, faço o seguinte, vou aqui colocar um ponto e vírgula, lembra? Toda vez que eu termino aqui uma instrução, coloco ponto e vírgula. E agora eu quero exibir a minha variável cliques. Como que eu faço? Simplesmente altero, né? Tiro aqui palavra-chave e coloco cliques. Vou pegar e vou visualizar. E aí ele vai mostrar 50, que é o valor que está aqui nessa variável. Danilo, por que aqui você colocou aspas e aqui você colocou só os 50 sem aspas? Quando eu vou trabalhar com números, nós vamos trabalhar sem aspas, porque ele trata-se de um valor numérico. Valor numérico, e eu posso utilizar depois esse valor numérico para fazer cálculo, eu sempre vou trabalhar sem aspas. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tive, imaginando hipoteticamente, aqui essa variável cliques recebendo 50, e vamos imaginar que foi o dia 1. O dia 1 eu recebi 50. E vamos imaginar que agora eu tenho uma outra variável chamada var, aqui ó, desculpa, chamada na verdade cliques2, tá? Cliques2, e eu recebi no segundo dia 40 cliques. Agora, o que eu quero saber? Eu quero calcular, eu quero que me mostre qual foi a quantidade total de tráfego, de cliques que eu tive. No dia 1, que está armazenando a minha variável cliques, eu tive 50. No dia 2, eu tive 40. Numa matemática simples, 50 mais 40, 90. Eu já sei isso, né? Mas imagine que nós estejamos falando com 50, 100, 200, 300, 1 milhão de possibilidades de acessos. Ou eu esteja querendo interseccionar métricas, fazer interseccionamento de métricas para poder obter uma informação. Eu posso precisar em algum momento, naturalmente nós vamos precisar de somar valores de variáveis. E para poder somar esse 50 com esse 40 aqui, eu posso colocar, que nem aqui está já no console.log para poder aparecer, cliques, mais, eu coloco o símbolo de adição. Ô Danilo, esse daqui é o concatenar que nós estamos fazendo? Na verdade, aqui nós estamos querendo fazer com que exista um cálculo, uma somatória. O concatenar pode servir para poder fazer a concatenação, o símbolo de adição pode servir para concatenar, mas também para poder fazer conta de adição. E posso colocar aqui cliques 2, que são as minhas duas variáveis, a variável cliques e a variável clique 2. O que vai acontecer se eu der um visualizar aqui? Vamos ver? Se eu clicar aqui em visualizar, o que vai aparecer para a gente? Cliques mais cliques 2, olha lá o resultado, 90. Tá? Então, ele somou a variável cliques com a variável cliques 2. Se eu quisesse deixar isso mais limpo, eu poderia criar uma nova variável chamada, por exemplo, total cliques. Fica feio total cliques assim. Então, eu vou colocar total underline cliques, para ficar um pouquinho mais bonitinho. Não tão bonito, mas um pouquinho mais. E eu poderia fazer o seguinte, ó. A minha variável total cliques, ela recebe cliques, que é a minha variável que tem lá os 50, mais, ou seja, eu estou fazendo uma conta de adição, o quê? Minha outra variável, cliques 2. Cliques 2, ponto e vírgula, que nós sempre vamos colocar depois que nós terminarmos uma instrução. E agora aqui ficaria o quê? O que nós colocaríamos aqui no console.log? Para eu poder saber quantos cliques eu tive. Eu vou colocar a minha variável que está armazenando a adição, o cálculo de adição entre as minhas duas variáveis clique e clique 2. A minha variável que está armazenando a somatória é chamada de total underline cliques. Total underline cliques. Escrevo a mesma, visualizo.
A partir desse momento, o que vai aparecer aqui nos registros? Irá aparecer 90. 90. E se eu quisesse colocar aqui, sei lá, um exemplo, o total de cliques, escrever, para aparecer aqui, ó, total de cliques 90. Imagina que eu quisesse, eu tenho que fazer com que exiba várias informações, então só escrever 90, eu não sei o que que é. Imagina que eu estou puxando CTR, eu estou puxando o número de cliques, estou puxando uma porrada de métricas. Eu posso colocar da seguinte forma, para ficar mais organizado. Eu posso colocar, abro aspas, e eu coloco aqui, cliques, 2 pontos, né, para ficar mais bonitinho visualmente, fecho aspas, concatenação, aí o adição aqui vai servir para concatenar, adição para poder concatenar, para aparecer o resultado, o conteúdo que tem na minha variável total underline cliques, que nós já sabemos que o resultado aqui é 90. Então tem que aparecer aqui no registros a escrita agora cliques, 2 pontos, 90. Vamos pegar aqui visualizar e depois que ele finalizar aqui a execução, nós conseguiremos visualizar, ó, cliques, 2 pontos, 90. Agora nós sabemos que trata-se da métrica cliques e nós tivemos 90. Então, quando nós pensamos em utilizar qualquer item dentro do nosso código que terá variações, que a gente não sabe o conteúdo, a gente só sabe que vai variar o conteúdo dela. Nós sempre precisaremos de criar uma variável para armazenar este conteúdo que vai variar. Ou você sabe, por exemplo, quantos cliques que nós tivemos há 3 dias atrás no cliente X, na campanha tal, no grupo de anúncio Y, não dá para você saber, vai variar, não faz sentido você querer saber essa informação, vai variar. Então nós vamos criar um script que ele vai atrás disso e as variáveis irão armazenar esses valores que podem e devem, faz sentido ir se modificando e variando de acordo com os dias, possivelmente até de acordo com as horas, de acordo com as semanas, de acordo com os meses, com os anos e assim por diante. Vimos então aqui na aula de hoje sobre variáveis que armazenam textos, variáveis que armazenam que armazenam números. Vimos a possibilidade de nós utilizarmos o símbolo de concatenação ao trabalharmos com escritas, letras, palavras. E vimos a possibilidade de fazer cálculos utilizando o sinal de adição. Poderíamos utilizar subtração, tá? Poderíamos utilizar aqui para poder fazer divisão, tudo bem? Poderíamos utilizar o asterisco para que nós pudéssemos fazer cálculo de multiplicação, e isso nós iremos vendo ao decorrer das nossas próximas aulas. O mais importante, o fundamental aqui é você ter entendido o que são variáveis e como que nós podemos declarar, utilizar essas variáveis nos nossos scripts. Logo, logo nós teremos cases e aí sim nós iremos utilizar as variáveis para poder solucionar as nossas mais diversas cases que nós teremos ao decorrer do nosso curso. Na próxima aula nós continuaremos ainda nessa ambientação ao Google Ads Script e eu vou explicar para você sobre classes e objetos, tá? Também mostrando na prática para que você já consiga colocando a mão na massa e fazendo testes. Não fique só aqui com a aula, terminou a aula, já vai colocar a mão na massa e fazer na prática para que você consolide o seu conhecimento. E dúvidas, você é aluno da Mazuquim Plus, é simples. Clica aqui no botão tirar dúvidas e eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível, beleza? Volto a dizer, eu fiquei com dúvida, hein, professor? Não fique com dúvidas. Antes de me perguntar, teste, tente fazer. Porque você precisa desenvolver mentalmente o seu raciocínio para que daqui a pouquinho você consiga, com esse raciocínio que você desenvolveu de script, de criação de código, você consiga colocar em prática e solucionar as cases que nós teremos ao decorrer do nosso curso. Tudo bem? Um abraço e até a nossa próxima aula. Estamos sempre online.